Boa noite, queridos, boa noite, irmãos. Estamos juntos no nosso encontro deste domingo, dia 27 de setembro, expressando a nossa gratidão ao Senhor, reconhecendo o seu senhorio sobre nossas vidas, como igreja, congregados, como igreja, reunidos em torno do nome dEle, a fim de expressarmos o quanto Ele é importante em nossa caminhada, em nossa jornada, importante por conta da segurança que nos proporciona, mesmo em meio aos desafios que nos cercam. E eu gostaria de iniciar a nossa reunião nesta noite, orando, e também lendo um texto da palavra, carta de Paulo aos Colossenses. E eu gostaria que você nos acompanhasse na leitura desse texto, Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 17. É a leitura que faremos. Antes, porém, vamos orar. Vamos confiar ao Senhor esse tempo que passaremos juntos. Vamos confiar ao Senhor esse culto, essa celebração. Celebramos a salvação, celebramos a vida eterna, celebramos sua provisão, sua proteção, e vamos expressar isso também em forma de oração. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja do Senhor, trazendo sobre nossas vidas a marca de Jesus Cristo, como ovelhas desse pastor, marcados, reconhecendo assim sermos dele, pertencermos a ele, vivermos para a glória do nome dele. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, e porque o Senhor nos amou, somos gratos, somos devedores ao Senhor, porque o Senhor nos amou. Tudo o que fazemos ainda é pouco, ainda é muito pouco, diante do gesto máximo do amor do Senhor na cruz, no nosso lugar. Obrigado, porque um dia o Senhor nos alcançou, a salvação em Cristo Jesus passou a fazer sentido, a ter significado nas nossas caminhadas, e nós nos sentimos amparados, sustentados, encorajados, confortados. Nós nos sentimos animados, porque o Senhor nos vivifica, o Senhor nos restaura, o Senhor renova o cuidado teu sobre nossas vidas a cada amanhecer. Obrigado, Deus. Queremos que este culto seja agradável a Ti. Queremos que tudo, cada ato desse culto concorra para a edificação, para crescimento do Teu povo, para a aproximação de cada um de nós do Teu altar, da Tua presença, para a rendição nossa, para a confissão nossa da mais absoluta dependência do Senhor. Fala aos nossos corações, fala aos nossos corações através da música, fala aos nossos corações através das entregas, fala aos nossos corações através da palavra, fala aos nossos corações através do congraçamento, da comunhão. Fala aos nossos corações, que como igreja do Senhor, aqui, de casa em casa, onde o Senhor nos tem colocado, possamos, ó Deus, refletir a Tua presença, possamos, ó Deus, expressar de maneira clara o cuidado, a manifestação do cuidado do Senhor
em nosso favor, sermos testemunhas disto, não nos calarmos, mas sermos testemunhas vivas, irradiando, compartilhando o bom perfume, a companhia incomparável de Jesus. Fica conosco, nós oramos confiados e agradecidos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Colossenses capítulo 1, é o texto que eu gostaria de ler com vocês nesse instante, do verso 13 ao 17. Quando imaginamos nesse gesto de amor, e hoje pela manhã encerramos a campanha de missões nacionais, que trouxe como tema, porque Ele me amou. Quando imaginamos esse gesto, essa atitude deliberada de Deus, essa iniciativa do eterno, do Deus eterno, em favor de cada um de nós, do Criador em busca da criatura que se rebelara, que se afastara. Quando imaginamos esse ponto que mudou a nossa vida, Ele veio e nos amou primeiro, não tem como desprezarmos, não tem como ignorarmos o efeito desse amor, o resultado desse amor, a transformação que Ele trouxe às nossas vidas. Trouxe dando sentido, trouxe dando ressignificado, trouxe dando conforto, trouxe dando encorajamento, trouxe dando perspectiva, trouxe colorindo, para alguns uma vida cinzenta, nebulosa, ganha cor. Para outros uma vida de ansiedade, de medo e terror, ganha significado, ganha prazer de continuar a caminhada. Cada um de nós, quando impactado por esse amor, cada um de nós tem, e eu digo isso por experiência própria, tem sim, a despeito de ter tido o privilégio de nascer num lar cristão, quando eu tive o meu encontro com Cristo, quando eu tive a minha experiência com Deus, Ele trouxe sim, implantou sim na minha vida, na minha caminhada, na minha existência, significado, sentido, promoveu ajustes e transformações que precisavam ser promovidos na minha vida. E repito, mesmo nascido num lar evangélico, mesmo tendo mãe, pai, avó, servindo ao Senhor na igreja, eu precisei experimentar, estar a sós com Deus e conhecer o quanto esse amor seria capaz de aperfeiçoar, de ajustar, de trazer equilíbrio, de trazer sentido, de tirar a ansiedade que me dominava, de tirar a apreensão e o medo e me colocar onde Ele queria e como Ele queria. Eu digo a vocês hoje, esses dias eu me recordava dessa experiência, se são 30 anos de ministério, são pelo menos 40 anos de uma experiência à vera com Deus, à vera, só eu e Ele,
e no momento dos mais difíceis e sombrios da nossa caminhada. Quando eu olho para esse texto do apóstolo Paulo, eu sou remetido a essa ação inconfundível de Deus. Escutem isso. Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E nele todos subsistem. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer, logo a seguir, no versículo 3 do capítulo 2, escute isso: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, a saber, Cristo. Paulo está dizendo, está compartilhando com os seus irmãos, seus leitores na igreja de Colossos. Versículo 1, aí do capítulo 2, ouça isso: quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, por quantos não me viram em pessoa, combato para que os seus corações sejam consolados, combato para que estejam unidos em amor, combato para que sejam enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Sabe qual é o mistério de Deus? Está aí na sua Bíblia, tem um hífen, e esse hífen diz que o mistério de Deus é Cristo. O Cristo que foi revelado, o Cristo que se fez carne e habitou entre nós. O Cristo que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma humana e, achado na forma humana, foi obediente e servo até a morte. E aí Paulo vai dizer, Cristo, escuta agora, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo. Não é na filosofia grega, em Cristo. Não é na jurisdição romana, onde estão estabelecidos os pilares do direito no mundo. Não, em Cristo. Não é na ciência pós-moderna, que evolui aceleradamente. Em Cristo. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros, porque é Ele quem tem para mim e para você todas as respostas, todas, para os meus e seus anseios, para os meus e seus medos, para as minhas e as suas interrogações. Cristo. Que Ele nos abençoe mais uma vez, que Ele receba o culto e a adoração que vamos prestar juntos, que estamos para prestar juntos, que Ele trate comigo e com você o que Ele nos trouxe, o que Ele tem para nós durante esse tempo que estaremos juntos. Vamos adorar ao Senhor. Primeira canção, grande é o Senhor.
Segunda canção, não vou calar meus lábios. Terceira canção, digno de glória. Essas canções estão separadas para esse tempo de celebração. Esse que é grande, esse que é Senhor, esse em quem e para quem, diz o apóstolo Paulo, foram criadas todas as coisas. Não podemos calar nossos lábios, precisamos dizer: está nele, está com ele, as respostas para as suas crises e preocupações. Está nele, está com ele, o conforto e o encorajamento que eu e você precisamos em dias como os que vivemos. Vem dele e somente dele as saídas da vida para ganharmos o ressignificado que precisamos e continuarmos e prosseguirmos e avançarmos e depois termos a humildade de reconhecermos que Ele é digno de glória, somente Ele. Vamos adorá-lo. Graça e paz, queridos. Bom estarmos na casa do Senhor para louvarmos e agradecermos a Ele, declarando que Ele é digno de glória, digno de adoração. Você possa com a gente louvar o nome dEle nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, revelado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, grande é o seu amor, revelado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, aleluia. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Para terminar, seus olhos estão sobre mim.
Os olhos do Senhor estão sobre nós nesse momento. E queremos realmente declarar a graça do Senhor neste lugar, porque o Senhor, Ele tem um propósito muito grande sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele está no meio de nós e Ele quer se cumprir verdadeiramente nos nossos corações. Adore a Ele, bendiga o nome dEle. Declare: não vou calar meus lábios. Não vou calar meus lábios. Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios. Não vou calar meus lábios. Vou profetizar, aleluia, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Receba nesse momento, irmão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Nunca cessarão. Eu preciso compartilhar com os irmãos algumas informações e queria começar por lembrá-los que a nossa beneficência permanece com alguns desafios bem específicos. Então, se o irmão puder, se a irmã puder, durante a semana, de 9 da manhã até as 14 horas, encaminhar para a beneficência através de um diácono, de um
líder da igreja, ou mesmo vindo até aqui, o irmão Oswaldo está aqui durante esse horário de 9 às 14 horas, compartilhando, dividindo, né, algo que Deus tenha já separado com você na sua despensa, o arroz, óleo, leite em pó, pó de café, itens de higiene pessoal, material de limpeza. São demandas que ainda são severas para nós. Então, se você puder, encaminhe durante a semana. Próximo domingo também é o primeiro domingo do mês. Na primeira semana do mês, nós já fazemos chegar a essas famílias que temos assistido as cestas que compomos, que ajustamos de acordo com o perfil de cada família que temos socorrido. E você fará muito bem se entender que deva. E eu penso que ninguém tenha tão pouco que não possa dividir com quem não tem nada. Nenhum de nós tem tão pouco que não possa dividir com aquele que nada tem. Então, se você compreende isso, se você se sente desafiado a exercitar a sua atitude, saber é bom, mas a atitude fará toda a diferença. A atitude da empatia, a atitude de se colocar no lugar daquele que está esperando essa cesta para ter durante a semana um alimento de subsistência, para ter durante a semana um material de higiene para se cuidar também. Por favor, faça isso. Também gostaria de lembrá-los, de compartilhar com vocês. Falei há pouco, nós encerramos a campanha de missões nacionais no culto desta manhã, do último domingo do mês de setembro. Porém, nós já temos ajustado com a tesouraria da igreja também, que durante essa semana e até o domingo que vem, as ofertas encaminhadas para missões serão recebidas, e na primeira semana, primeira semana de outubro, dia 4, a partir do dia 5, nós então encaminharemos a junta de missões, direcionaremos para a junta de missões. Então, se você pretende participar da campanha de missões nacionais, você tem também essa semana toda, de segunda a domingo, até no próximo domingo, para apresentar ao Senhor, para consagrar ao Senhor a oferta missionária. E, por último, eu queria desafiar você, né, que não faz parte do grupo de risco, que não tem nenhuma patologia crônica, você que não tem filhos até 12 anos, ou se tem, você tem com quem deixá-los para estar aqui, fazendo uma escala com seu esposo, com a sua esposa, com um avô, com uma avó. Olha, eu vou para a igreja hoje, você fica aqui em casa, cuida dele, cuida dela. Então, se você tem essa facilidade, eu queria desafiar para que você estivesse conosco no próximo domingo pela manhã, nos cultos presenciais da sua igreja. Durante o mês de outubro, a despeito do momento que atravessamos, sua igreja investirá também no mês das crianças. O mês de outubro, você deve se recordar bem, sua igreja investe com palestras, com ministrações, com participações das crianças da nossa igreja. E nós faremos isso durante o mês de outubro. Ah, pastor, mas as crianças não podem estar aqui, mas elas podem participar gravando, elas podem participar de suas casas, e você vai se surpreender. Nós teremos alguns momentos bem especiais nas nossas reuniões do mês de outubro, até porque o discipulado de sua igreja também não parou.
Sua igreja tem se reunido durante a pandemia, quando não gravando os cultos, tem se reunido já ao vivo e tem se reunido através das redes sociais, através dos nossos encontros de discipulado. Na última sexta-feira, nós ouvimos o pastor Gerson e a sua esposa. Foi feita uma reunião ao vivo, através do aplicativo do Zoom, e nós acompanhamos algumas orientações do pastor Gerson da França. A nossa conversa com ele durou quase 2 horas, considerando o fuso horário, entrou pela madrugada dele na França. O seu grupo de discipulado certamente vai ser contemplado por algo que podemos dividir, compartilhar com o testemunho do pastor Gerson e de sua esposa, irmã Sônia, que aliás, destacadamente pelo pastor Gerson, tem sido um instrumento vivo para o trabalho que ele está desenvolvendo na França, como desenvolveu na Romênia, lidando com as crianças. E eu achei muito interessante que em dado momento da sua palavra, do seu testemunho, ele e a Sônia, eles disseram que a vida de uma criança que seja importa. Nós estamos vendo um movimento racial, não é? Aí um movimento antirracismo, melhor dizendo, que é justo, que é pertinente, quando a proposta é vidas negras importam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: toda a vida importa para Jesus. Vidas negras, vidas indígenas, vidas brasileiras, vidas francesas, vidas de idosos, vidas de crianças, vidas dos nossos adolescentes, todas as vidas importam. E o pastor Gerson ontem fez uma consideração muito interessante a respeito do trabalho com as crianças. Para você ter uma ideia, apenas um detalhe que ele colocou: ele participando de uma igreja na França de quase 170 anos de história, 170 anos, com 20 membros, e ele retomando esse trabalho como pastor missionário naquele local. Quando eles iniciaram, perceberam que não havia um trabalho para crianças na igreja, e foram perguntar ao líder da igreja. Eles disseram, o casal ouviu do líder que as crianças incomodavam, as crianças causavam um desconforto no culto, perturbavam o culto. E eles então disseram: não, nós vamos mudar essa visão. Nós vamos mudar essa visão, ensinando a igreja que a vida dessas crianças importam, que Jesus também morreu por elas. E iniciaram um trabalho, e esse trabalho com pouco tempo deu um resultado tão significativo que casais que estavam em outras igrejas na região vieram para essa congregação, exatamente porque essa congregação valorizou a vida dessas crianças. Vidas que importam. A EBD de sua igreja continua funcionando para algumas classes, inclusive na área infantil, porque elas importam. O discipulado continua porque importam. Essas vidas importam para Deus, importam porque Jesus morreu por elas, e importam para mim e para você, porque nós devemos fazer diferença e levá-las a Cristo. Guarde isso. Sua igreja continua trabalhando, continua operosa, continua avançando diante dos seus desafios, e estamos aqui. Quando você chegar aqui, você pode testemunhar isso. Por isso, meu desafio: você pode estar, então venha. Você pode estar, então venha. Acabamos de acompanhar o nosso governador em exercício assinar um decreto. A partir do dia 4 de outubro, os estádios de futebol serão abertos para 30% de torcedores de sua capacidade. Tenho absoluta certeza que alguns dos nossos
alguns irmãos em Cristo estarão lá, gritando pelo time do coração, batendo no peito com a camisa do time que torce, para o qual torce. Mas e aqui? Mas e aqui? Será que você não corre risco? Estou falando com adultos. Você não corre risco de contrair a Covid em outras áreas? É só aqui na igreja que há risco? Com todos os cuidados que sua igreja tem tido? Cumprindo com todos os protocolos? Se você pode, não fique aí, venha para cá. Se você tem menos de 60 anos, se você está com a saúde em dia, se você ainda não tem filhos, ou se tem com quem deixá-los, vem para cá. Culto 9 horas da manhã. Se inscreva. Tem um link para você se inscrever e estar aqui todo domingo, 9 da manhã, celebrando ao Senhor. Que culto especial foi o culto de domingo passado no Memorial da Ceia. Que culto especial. Encontrar pessoas que gostariam de estar aqui, não podiam, dentro dos carros, no estacionamento, chorando as lágrimas. Receber mensagem de irmãos depois: pastor, esse culto foi inesquecível para a minha vida, foi muito, muito especial. Vem para cá, vamos adorar ao Senhor juntos. Vamos fazer também isso agora com mais uma canção, enquanto teremos o privilégio de consagrar a Deus o que a Ele pertence, os dízimos e ofertas. Vamos apresentar ao Senhor os dízimos e ofertas. Você pode fazer isso na sua casa, através do aplicativo do seu celular. Você tem aí o Banco Santander, a agência, a conta da igreja, o CNPJ da igreja. Você pode fazer isso da sua casa. Se você vai depositar a oferta de missões, você também pode fazer daí. Só faça uma gentileza, entre em contato conosco, entre em contato com um dos tesoureiros da igreja, com o presidente do conselho diaconal, ou mesmo comigo, com o pastor, e diga: pastor, irmão, fiz a oferta de missões nacionais no dia tal, o valor tal. Se você puder mandar uma foto pelo WhatsApp como o comprovante do depósito, para que a gente faça a separação da oferta e envie para a junta, seria ótimo. É fundamental, na verdade é indispensável fazermos isso. E vamos celebrar, vamos adorar ao Senhor com a canção que diz: digno de glória. Vamos adorá-lo. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos
pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Declarei, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Nós vamos orar agradecendo a Deus a vida da irmã Jaci, que aniversaria nessa segunda-feira, dia 28, a vida da irmã Sônia Duque, que também celebra mais um ano de vida nessa segunda, dia 28, a vida da irmã Juliana, que também aniversaria nessa segunda-feira, dia 28, e agradecer a Deus porque na terça-feira, dia 29, nós temos a Priscila, nós temos a irmã Cátia Silene, nós temos o irmão Juarez e a irmã Edith, todos também comemorando mais um ano de vida dentro dessa semana. Nossa gratidão ao Senhor. Vamos também colocar diante de Deus as famílias enlutadas, que temos conhecimento. Essa semana faleceu, na última quinta-feira, a Tânia, nora do irmão Maciel, esposa do Edinho, por quem nós vínhamos orando. Vamos colocar a família do irmão Maciel diante de Deus, para que o Senhor conforte o coração do Edinho, de todos, e também renove as forças do nosso irmão Maciel. Agradecendo a Deus também pela vida do Elias, que aniversariou essa semana, também expressando nossa gratidão a Deus. Vamos orar pela família do nosso querido pastor Mauro, falecido também essa semana. Marisa, sua esposa, o André e o Vitor. Vamos pedir ao Deus eterno, ao Deus de toda consolação, que conforte o coração desses queridos, que conforte o coração da Terceira Igreja Batista de Campo Grande, ali em Mato Grosso do Sul. Pastor Mauro foi o nosso orador no aniversário da igreja há 4 anos atrás. Esteve conosco, foi um momento bem especial. E essa semana Deus o chamou. Foi uma perda que nos pegou a todos de surpresa. Eu conversava esses dias com o pastor Mecenas e o mesmo sentimento dele era o meu, de pesar, de coração cortado, chorando a saudade que deixa o Mauro nos nossos corações. Um querido, um grande amigo, alguém que eu podia acionar, eu podia dividir minhas preocupações. Conversávamos vez por outra no WhatsApp, trocando ideias, conversando sobre os desafios da sua igreja, os desafios da nossa, e caminhávamos assim. Fica a saudade de um grande amigo. E eu queria que a igreja pedisse aos irmãos que orassem pela Marisa, pelo André e pelo Vitinho, que é o filho especial que ficou.
Também vamos lembrar em nossas orações da irmã Rose, que se recupera bem, graças a Deus, de sua cirurgia, do Saulo. Vamos lembrar das filhas da Wilda e do Tonhão, que estão com Covid. Vamos lembrar da Selma, da Mara. Vamos lembrar da Linda Mar, a mãe da Sarita, sua filha, que está em processo de transferência por conta da profissão do esposo para o Pará. Vamos lembrar do pastor Wagner, sobrinho da irmã Ruth, que está há quase 30 dias na UTI de um hospital em Goiânia, vítima da Covid. Vamos lembrar dele. O pastor Mauro foi infectado pela Covid, ele e sua esposa Marisa. Marisa saiu-se muito bem, apenas com sintomas leves, bem leves, mas ele precisou ser hospitalizado. E enquanto estava na UTI, sob tratamento, ele sofreu um AVC hemorrágico. E na verdade foi o AVC que ceifou sua vida. A Covid está aí, é uma realidade. Temos servido a um Deus vivo, temos experimentado do cuidado e do livramento dele. Eu conversava há pouco com o pastor Anderson. A Aline fez o exame, fez o teste, e ela lidando no fronte com a Covid, lidando com todas as questões que cercam a saúde. Graças a Deus, a Aline deu negativo, não foi infectada. 6 meses nesse fronte, não é isso, pastor Anderson? 6 para 7 meses, Deus a poupou, Deus a preservou, a tem preservado. E eu sou grato a Deus. Eu tenho dito isso e repito com o coração grato e curvado mesmo. Deus tem poupado sua igreja aqui em Lírio dos Vales de uma maneira bem especial, com o número de idosos que temos, com algumas pessoas tratando outras enfermidades, outras comorbidades. O Senhor nos tem poupado. Glória, glória ao nome dEle. Vamos continuar confiados e dependendo dEle. Vou convidar o pastor Anderson para chegar até aqui. Nós vamos orar por ele, porque ele é o nosso portador da mensagem, daquilo que Deus tem dado, colocado no seu coração. Vamos orar. Depois o Gabriel troca o microfone. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu favor. Obrigado, Deus, pela maneira tão especial com que tu tens estendido a tua mão sobre esta igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos neste lugar. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem guardado os teus filhos, tem guardado de serem contaminados. Muitos não foram, nós te louvamos por isso. E os que foram, o Senhor recuperou, o Senhor levantou, o Senhor restaurou a saúde, como o Senhor fez com tantos servos teus entre nós, com o Domingos, com a Mônica. O Senhor cuidou, ó Deus, da Zelândia. O Senhor cuidou, ó Deus, dos teus servos que foram atingidos, mas preservados. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te rendemos graças. Obrigado pelos teus filhos que estão completando mais um ano de vida nessa semana. Obrigado. Renova o teu cuidado sobre eles, acrescenta anos de vida e paz, conceda saúde física, saúde mental e saúde espiritual aos teus filhos. Queremos rogar também que o Senhor renove o favor e o cuidado sobre os enfermos que mencionamos há pouco.
Vá ao encontro da necessidade de cada um. Vá ao encontro do anseio de cada um, conforme a fé de cada um deles. Visita, ó Deus, a Rose, o Saulo. Visita, Senhor, a Lindamar. Visita, Senhor, os teus filhos que estão enfrentando desafios na saúde física, na saúde familiar, na saúde emocional, na saúde espiritual. Ajuda-os, socorra-os. E agora queremos te pedir que o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, conforte o coração dessas famílias enlutadas. A Marisa, o André, o Vitinho, o Edinho, o Maciel, conforta o coração destes. Que o teu Espírito Santo ocupe esse espaço vazio que fica no peito de cada um, que fica, ó Deus, no seio da terceira igreja batista ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que se despediu essa semana, que disse até breve ao nosso querido e amigo pastor Mauro. Obrigado pela vida dele, obrigado pela amizade dele, obrigado pelas vezes que o Senhor o usou entre nós, em que ele foi ferramenta viva no meio da tua igreja. Obrigado pelo trabalho tão especial que ele fez naquela igreja. Que o teu Espírito Santo levante alguém, levante um obreiro, apaixonado como ele era, compromissado como ele era, com o teu reino, com a tua igreja, com missões. Obrigado pelo legado, conforme testemunhou seu filho André, o legado e os desafios que ele deixou para todos nós. Obrigado. Usa o teu servo agora, o pastor Anderson, na palavra que o Senhor tem separado para nós. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos mais uma vez. Multiplica os nossos recursos, agora consagrados, apresentados ao Senhor. Nos dê sabedoria na administração destes. Faz assim, Senhor. Faz assim para a glória e para a honra do teu nome. Por Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, pastor Anderson, mais uma vez. Fique à vontade. Boa noite, igreja. Com muita alegria poder estar aqui na casa do Senhor. Infelizmente, nem todos podemos estar aqui, mas por conta da tecnologia, a igreja pode estar aí. Onde você está, na sua casa, onde você estiver. Glória a Deus por isso. E como texto introdutório da nossa reflexão nesta manhã, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 8. Esse vai ser o texto para introdução, depois nós vamos entrar no texto da reflexão, mas para introduzir, eu gostaria de ler dos versículos de 26 ao 38, no livro de Atos 8, que conta a história de Filipe e o oficial etíope. E a palavra do Senhor, a partir do versículo 26, diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem
viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me pede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Que história interessante, né? O apóstolo Filipe, levado pelo Espírito Santo, encontra com esse oficial etíope, e ele está lendo ali o livro do profeta Isaías, e ele se pergunta: mas de quem o profeta está falando? Daquela parte do livro que ele está lendo. E Filipe o explica. Então ele aceita Jesus e é batizado. E às vezes ao ler o texto, né, alguns textos a gente lê e alguns detalhes a gente deixa por passar desapercebido. Aqui, por exemplo, a gente, claro, é mostrado no texto que tudo é feito pelo Espírito Santo. Ele levanta Filipe, ele coloca Filipe no caminho do etíope, mas é importante a gente ressaltar que o meio que o Espírito Santo usou para alcançar esse etíope foi a palavra de Deus. Ele estava lendo a palavra de Deus. Ele estava lendo os versículos 7 e 8 do capítulo 53 do profeta Isaías. E por conta desse distanciamento social, eu quero ressaltar aqui na igreja, por exemplo, nós nesse momento ainda não estamos conseguindo estarmos aqui reunidos, como era feito todo domingo, por conta da escola bíblica dominical. Os grupos também de discipulado, né, que têm tido mais dificuldade para se encontrar. E por conta disso, talvez, muitos de nós estamos deixando de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. E vejo o quanto foi importante para o etíope ler as Escrituras. Isso transformou a sua vida, mudou a sua história. E o quanto também é importante ter alguém para explicar. E como podemos explicar se a gente mesmo não estuda, não para estudar, não para aprender, não para se dedicar? Então, eu queria ressaltar essa importância de ler a palavra de Deus, de estudar a Bíblia e de nos preparar para que no momento em que o Espírito Santo quiser nos usar, que possamos estar prontos para sermos usados. Porém, eu quero entrar agora no texto base dessa reflexão, que está lá em Isaías, que era o que o eunuco estava lendo.
Isaías, ele lia o versículo 7 e 8 de Isaías 53. Porém, o livro de Isaías, ele é composto por 4 cânticos que fala sobre o servo. O que nós vamos refletir nesta noite é justamente o 4º último cântico, que é o cântico mais profundo, que fala sobre o servo. Esse cântico é conhecido como o servo sofredor. Ele começa no finalzinho do capítulo 52 e vai todo o capítulo 53. Mas antes de começar a ler o texto, eu só queria explicar uma coisa. Esse texto, esse cântico, ele é uma poesia. E ele tem uma estrutura textual que é conhecida como quiasmo, que ele serve como um espelho. É importante a gente entender isso antes da gente entrar no texto. O que acontece? Esse cântico específico, ele é composto por 5 estrofes. Exatamente 5 estrofes. E cada estrofe desse cântico é composta por 3 versículos. Então, entram 3 primeiros versículos, referente à primeira estrofe, e assim vai, os outros 3 versículos, referente à segunda estrofe. Na terceira estrofe é o meio, é o centro, é o cerne desse cântico. E aí a 4ª estrofe, ela volta a falar sobre o que falou na segunda estrofe. E a última, o cântico, ele fecha dando a mesma ideia do início. Então, esse cântico, ele começa falando, a primeira estrofe fala sobre o triunfo do servo, o que vai se repetir na última estrofe. E a segunda estrofe, que vai se repetir na penúltima estrofe, fala sobre a rejeição, o sofrimento desse servo, sobre a rejeição. E o cerne, o centro do cântico, explica, né, o significado do sofrimento do servo. Então é preciso a gente entender isso, para a gente poder entrar no texto. Porém, eu queria que, nesse momento, você só ouvisse. A gente vai acompanhar versículo por versículo em nossas Bíblias, mas eu queria, como é um texto, é um cântico, como é uma poesia, eu vou fazer essa primeira leitura usando a versão A Mensagem, que é uma versão mais poética. Então, se você puder agora só ouvir, eu vou fazer a leitura de todo o texto e depois a gente vai voltar nos versículos. Mas agora, preste atenção. Partindo do capítulo 52, os 3 últimos versículos, ou seja, a partir do versículo 13, o final do capítulo 52. Diz assim a palavra de Deus: Vejam como o meu servo está, exaltado, alto, cabeça e ombros acima da multidão, mas ele não começou assim. No início, todos ficaram espantados. Ele não tinha nem mesmo aparência humana, um rosto machucado, desfigurado, a ponto de não ser reconhecido. Mas as nações de todo o mundo ficarão perplexas, os reis chocados e em silêncio quando ouvirem, pois algo de que nunca se ouviu falar, eles verão com os próprios olhos. O que era impossível, eles terão diante de si. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa,
mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada ao matadouro, ou cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos frutos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. E assim Isaías termina o seu cântico. E agora sim, partindo do capítulo 52, os 3 últimos versículos, 13, 14 e 15, eu gostaria que você fizesse a leitura do primeiro versículo, 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Então o profeta ele começa falando da exaltação desse servo, do Messias, daquele que viria. Mas ele diz, não vai ser no início, mas não vai ser bem assim. Ele não começou assim, diz o profeta. Veja o versículo 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia ser humano. Vejam, o sofrimento foi tão grande, e ele foi tão afligido, tão maltratado, que não era só um homem machucado, um homem destruído, não. Era difícil até de reconhecer como pessoa. Aqueles que gerações mais tarde testemunharam o sofrimento e a morte de Jesus na cruz, não os que conheceram num contexto anterior, ficaram pasmados pela sua aparência, porque ele estava desfigurado. Termo usado para designar animal defeituoso, impróprio para ser oferecido ao Senhor. Essa profecia torna claro que na hora da paixão e crucificação, Cristo receberia um tratamento absolutamente desumano. Ele sofreu, ele foi muito maltratado. Os homens, aqueles romanos, castigaram o Messias. Versículo 15. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. O
profeta diz, ele aspergirá muitas nações, ele, com o seu sangue derramado na cruz, com o seu ato de amor para o mundo, nações puderam conhecer Jesus Cristo. E ao longo da história, nesses 21 séculos que se passaram do seu sacrifício, o nome de Jesus, ele está no mundo inteiro. E graças a Deus, embora ainda hoje, nem todo mundo, nem todos os países tenham a liberdade de cultuar a Deus, como nós temos aqui no nosso país, glória a Deus por isso, ainda assim, Deus tem levantado pessoas, mesmo nesses países, para falar sobre Jesus. O Messias deixará as nações boquiabertas, revelará coisas que eles nunca tinham imaginado e fará compreender coisas sobre as quais nunca tinham ouvido. As maravilhas da redenção que nunca tinham ouvido ou visto, embora fosse rejeitado por sua nação, seria confessado e exaltado ao longo dos séculos. Aqueles para quem Jesus se apresentou, o negaram, eles mesmos o condenaram e o crucificaram. Mas por conta desse sacrifício, ao longo da história mundial, da história humana, ele vem transformando vidas. Por conta desse sacrifício, por conta desse amor por nós. E agora sim, entrando no capítulo 53, e agora nós estamos na segunda estrofe, que fala sobre a rejeição do servo. O versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Veja a interrogação que o profeta levanta. Quem creu em nossa mensagem? Lá, quando Jesus se apresentou, muitos não creram. Aquele para quem ele veio, não creram nele. E ao longo da história, muitos também não creram, e hoje ainda é assim. Quem crê? Muitos ainda não creem. Infelizmente, ainda hoje, depois de tudo que Jesus fez, muitos ainda não creem. E essa interrogação que o profeta levantou lá quando escreveu esse cântico, ainda é tão viva e tão verdadeira hoje. Quem creu? Quem crê? E a parte B do mesmo versículo, e a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço, Jesus, a quem foi revelado? A mensagem foi anunciada pelos profetas e homens santos ao longo da história. Ela está contida das Escrituras, sua apresentação é clara: arrependimento e conversão, amor transformador. Mas tem caído em ouvidos surdos e o povo tem se mostrado rebelde e duro, infelizmente, até hoje. E o versículo 2, sacuda para longe, do 53. Ele cresceu diante dele como broto tenro, e uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Essa beleza não é uma beleza física, humana, não é que ele era um homem belo, não é disso que o profeta está falando, mas a beleza, o resplendor de um rei. Jesus, ele vem de Nazaré. Lembra como se referiram a ele quando descobriram que ele era de lá? Disseram, pode alguma coisa boa vir de lá? Esse era Jesus, vindo de uma família humilde, de um pai marceneiro. Esse era Jesus, que cresceu fora da cidade. Jesus teve um pano de fundo muito humilde. Ele não era impressionante como filho de um rei. Ele foi apenas um outro jovem criado fora da capital. Um menino humilde destinado a sofrer.
Esse era Jesus, humilde, sem resplendor. Deus poderia vir, mandar, se apresentar com todo resplendor, como príncipe, mas não. Veio de um casal humilde, fora da capital de Jerusalém, de uma cidade onde não vinha nada de bom de lá. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, e foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Jesus, ele foi desprezado, não somente por não ter essa beleza, mas o desprezo com Jesus pode ser relacionado com o desprezo na época que as pessoas davam aos leprosos. O profeta Isaías estava empregando uma linguagem que cabia aos leprosos quando ele fala. Os homens voltavam o rosto para o outro lado daquela gente infeliz, sentindo temor e nojo. Assim era o pessoal vindo de Nazaré. O servo de Deus foi o sofredor por excelência, não havendo nenhuma razão para a rejeição sofrida. Vejam que interessante. Deus, ele se fez homem e passou por todo o processo natural humano. Esperou 9 meses para nascer. Nasceu como um bebê que precisava ser amamentado e cuidado pela sua mãe. E por ele passar por todo esse processo, ele abriu mão não só da sua glória, mas de tudo que ele não sentiria como homem. Pelo contrário, por ele passar por todo esse processo, ele sentiu o que qualquer pessoa sente. Sentia as dores, as emoções. Ele envelhecia, ele adoecia, como um homem comum, uma pessoa. Mas ele se fez assim e aceitou essa condição para que para que nós reconhecêssemos nele como uma pessoa que sofreu. E ele experimentou o sofrimento. Ele experimentou toda a dor, todo o castigo. O profeta Isaías estava empregando uma linguagem que cabia aos leprosos. E por toda essa humilhação, por tudo que Jesus se propôs a passar como homem, como pessoa, ele sentiu em sua pele. E agora, entrando no cerne do cântico, no centro, que vai falar sobre o significado do sofrimento do servo, vamos ler o versículo 4 desse capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Veja, quando a gente vê, é comum, quando vemos alguém sofrendo, entender que aquela pessoa está em pecado. Por isso, lá com Jó, a história de Jó, aqueles amigos de Jó, queriam que ele confessasse um pecado que não existia nele. Jó não tinha cometido nenhum pecado. Jesus também. Ele não cometeu nenhum pecado. Mas quando ele passa por esse sofrimento, por esse castigo, essa aflição que ele passou como pessoa, foi pelos nossos pecados que ele sofreu. Sofrimentos vicários são o tema deste versículo, um dos grandes temas messiânicos. Os sofrimentos do Messias deviam-se ao pecado, mas não a seu próprio pecado. Ele foi ferido de Deus e afligido, e carregou nossas tristezas, e assim fez expiação universal. Entender os pecados, entender
essa condição de Jesus de se colocar no nosso lugar, a gente pode até fazer uma ilustração sobre isso, imaginando assim: pense agora que você, quando você nasceu, você foi abandonado. Você não tinha pai, você não sabia quem eram seus pais. Mas então uma pessoa o adotou e com todo amor cuidou de você desde criança. Porém, ao longo da sua história, do seu crescimento, você foi se afastando desse pai, desse amor, foi decidindo pelos seus caminhos e seus caminhos errados. E esse pai, ele o tinha como filho, apesar de adotivo, mas ele tinha também um filho, um outro filho, e um filho legítimo, ao qual ele também amava muito, com certeza. E nesses desvios seus, nesses maus caminhos, nessa perdição do mundo, imagina que você foi para um país e que nesse país você comete um crime, um delito. Só que nesse país, aquele crime ao qual você cometeu, naquele país existe a condenação de morte para aquele delito, para aquele crime. Quando você comete aquele crime, você é condenado à morte. Então você fica esperando o dia da sua execução, mas no dia em que você seria executado, simplesmente abrem a cela e dizem: você está livre. E você pensa: mas como eu estou livre? Como posso estar livre? Eu cometi um crime, eu fui condenado e hoje é o dia da minha execução. Então respondem: veja, o sangue precisa ser derramado, alguém precisa morrer, mas foi enviado uma outra pessoa para morrer no seu lugar e você está livre. Então você descobre que a pessoa que foi executada no seu lugar é o filho legítimo daquele pai que cuidou de você e que te ama, o qual você se afastou, o qual você se perdeu no caminho. Esse é Jesus, aquele que morre sem pecado algum, mas se coloca em nosso lugar, carregando a nossa culpa e derrama o seu sangue pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por nossas falhas. O versículo 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Por conta do seu sacrifício de morrer no alto da cruz, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por conta desse sacrifício, ganhamos a vida. Estamos livres. Ele, por conta dele, do sacrifício dele, estamos perdoados diante do Pai. Versículo 6: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele sofreu, ele se entregou, e por conta própria, por amor. E nós? Imagine agora, diante da ilustração que pudemos observar, imagine agora, depois que você sabe que aquele pai que adotou, que te ama, que cuidou de você, que mandou seu filho legítimo morrer no seu lugar, o que você faz agora? Você continua seguindo a sua vida como se nada tivesse acontecido? Continua seguindo o mesmo caminho, trilhando os mesmos erros? Ou você muda, ou você se arrepende de tudo que você fez e muda, se converte em direção àquele pai que está de braços abertos, pronto para te receber por amor. Como ovelhas,
que se desgarraram. Assim, muitos de nós estamos vivendo ovelhas desgarradas, desprezando o sacrifício de Jesus, desprezando o amor que nosso Pai tem por nós. O povo é descrito aqui como ovelhas desgarradas, enquanto o servo aparece como pastor. O ato supremo de Deus foi pôr sobre o servo pastor os pecados das ovelhas, levando a entregar sua vida, sendo assim que o pastor se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por conta do seu sacrifício, pelas nossas transgressões, ele tira os nossos pecados e com isso conquistamos não só o perdão, mas a vida eterna. E agora, entrando na próxima estrofe, na quarta estrofe, ou seja, aqui no cântico, é como se voltasse, o profeta volta a falar da rejeição. Então, no versículo 7, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. É interessante observar que a ovelha, ela tem essa característica de não emitir som no sofrimento. Ela é tosqueada e ela é levada para o matadouro, mas ela não emite um som, ela sofre calada. E assim foi Jesus. Como uma ovelha que está sendo levada para o matadouro, Jesus não ofereceu resistência. Sofreu suas imensas aflições em silêncio e em obediência àquele que tinha traçado o plano redentor, o plano de salvação. E ele sofre toda aquela humilhação, ele sofre toda aquela condenação, ele sofre toda aquela dor e ele morre por amor. Versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. É importante observar aqui que quando fala da descendência de Jesus, não é descendência humana, natural, é uma descendência espiritual. Quantos descendentes Jesus deixou ao longo dos séculos? Após sua opressão e seu julgamento, ele foi executado. Ele não tinha descendentes naturais, mas visto que levou os pecados de seu povo, ele trouxe eterno benefício ao longo dos séculos para todos. Ele trouxe a vida eterna. Por isso ele é o pão da vida. Por isso ele é a fonte de água-vida. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso ninguém vai ao Pai senão por ele. Versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Preste atenção, não havia mentira. Jesus não mentiu em nada, tudo era verdade. Tudo que Jesus disse era a verdade do Pai para... Ele é a luz do mundo. Jesus, ele trouxe a verdade, ele é a vida, é por ele, somente ele, por meio dele, é Jesus. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa direção, ele é a nossa luz. E agora entrando na última estrofe, que volta a falar sobre o triunfo do servo, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha dito da vida dele, tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Da vontade do Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz foi recompensado abundantemente pela
posteridade espiritual. Seus dias espirituais são prolongados, transformando-se na eternidade. E assim levantou a igreja de sua descendência espiritual. Com a morte de Jesus, a igreja se levantou, onde ele é a cabeça, e onde podemos encontrar vida e vida em abundância. Versículo 11: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ao longo da história desses 21 séculos, muitas pessoas vêm aceitando Jesus e suas vidas vêm sendo transformadas. O sacrifício messiânico na cruz satisfez a justiça divina, trouxe justificação ao mundo, transformou condenação e salvação. Por meio do seu sacrifício, antes, aquela condenação nossa, que era a nossa realidade da condenação eterna, por ele se transformou em salvação, e salvação para a eternidade. Por meio dele, não estamos mais perdidos, mas por ele estamos salvos. E podemos encontrar nele a salvação para a vida eterna. E o último versículo, 12. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por isso, podemos reconhecer em Jesus o nosso advogado fiel. Por isso, podemos ver nele aquele que intercede por nós. E por isso, Deus o colocou entre os grandes. Por isso, o nome de Jesus é exaltado. Por isso, é no nome de Jesus que somos salvos. É no nome de Jesus que as pessoas, que os enfermos são curados. É no nome dele que os cativos são libertos, que os pecados são perdoados. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Temos aqui a abundante bênção divina do servo sofredor, que viu sua missão cumprida na cruz do Calvário. Esta passagem nos fornece um quadro tremendamente completo do que a morte de Jesus Cristo realizou em favor do mundo, abrindo assim um caminho para todos virem a Deus por meio da fé, para a salvação eterna. E diante de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós conhecemos, do que podemos ler agora nesses versículos, esse cântico que fala sobre esse servo sofredor, como vai continuar a nossa atitude? Como ovelhas desgarradas? Ou como o filho que reconhece o sacrifício? O filho que quer voltar aos braços do Pai? E para concluir, eu gostaria de voltar lá em Atos 8, para que possamos concluir o nosso sermão, nossa reflexão. O versículo 39, os dois últimos versículos do capítulo 8 de Atos. Vejam o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Cheio de alegria, o eunuco seguiu o seu caminho. E talvez nessa noite, alguém que está assistindo na sua casa, onde for, talvez ainda não tenha aceitado Jesus, talvez esteja perdido, talvez esteja triste, talvez esteja como aquele eunuco estava, sem entender. Mas eu quero te dizer que você pode aceitar
Jesus como seu Salvador. De tudo que nós podemos ouvir, de tudo que Jesus fez. Veja, aquele eunuco, ele diz: o que me impede de ser batizado aqui e agora? Eu quero te dizer que onde você está, você não precisa estar aqui, mas onde você está, nada te impede de aceitar Jesus, caso você ainda não tenha feito, de se arrepender dos seus caminhos, de se arrepender das suas faltas, de tudo que você tem feito. Você pode sim, nesse momento, aceitar Jesus. Basta você fechar os seus olhos, pôr a mão no seu coração e dizer: Senhor Jesus, estou aqui, desejo que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor faça a sua obra em mim, e Ele fará. E por último, versículo 40, Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Para nós que já aceitamos, que conhecemos a Jesus, para nós que tivemos nossas vidas transformadas, vejam a importância de pregar o evangelho, de falar, para que outras pessoas possam vir a ter a mesma alegria que o eunuco passou a ter, para que nós possamos conhecer esse Jesus que morreu, que se entregou e que nos ama por amor a nós, entregou a vida dele. Fale de Jesus, pregue o evangelho, diga o que Jesus fez na sua vida, seja o exemplo para muitos. Leve o amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Permita ser usado pelo Espírito Santo, assim como Filipe foi, para que pessoas possam ter suas vidas transformadas e para que Jesus possa entrar na vida daquelas pessoas a que ainda não entrou. Seja esse instrumento de Deus na vida das pessoas, na vida dos perdidos, na vida daqueles que estão vivendo em tristeza. Leve alegria, leve cor, fale do evangelho, fale de Jesus. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus querido, Pai amado, transforma, Pai, nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a teu entendimento, ó Pai, que o Senhor é o Deus, é aquele que veio aqui, Pai, e que se entregou na cruz, Pai, para morrer pelos nossos pecados, Senhor. A Ti, Pai, confiamos, a Ti, Pai, entregamos nossas vidas, ó Deus, a Ti, Senhor, para nos transformar, a Ti, Pai, para permitir que o Seu amor, Pai, seja em nossas vidas, ó Pai, que o Seu amor possa nos transformar, Pai, que o Seu amor, que através do Seu amor possamos não só amar a Ti, mas amar ao próximo, aquele, Pai, a quem o Senhor morreu também no alto da cruz, Pai. Nos ajuda, Pai, a entregar nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a falar, a ter coragem de falar, Pai, do Teu Evangelho, de levar, Pai, cor para o mundo em contraste, Senhor. Que possamos, ó Pai, seguir nossas vidas, ó Pai, Te honrando e glorificando o Teu santo nome, para que Tua obra seja feita em nossas vidas e através de nossas vidas para com os outros. Assim Te oramos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus.
Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo